Meu pai era a única pessoa no mundo que me protegia. Quando ele morreu, minha mãe trouxe um homem para dentro de casa. E quando eu fiz 18 anos, ela me obrigou a casar com esse homem. Disse que era o jeito, disse que era a vida. No dia do casamento, ele sussurrou no meu ouvido: "Agora tu é minha. Se tu abrir a boca, eu acabo com teus irmãos." Por 6 anos, vivi trancada num casamento que era uma prisão. Até que meu irmão mais velho levantou da rede numa madrugada. E o barulho dele levantando foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. "Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me visitar hoje. Cheguem pra cá, puxem uma cadeira, se ajeitem pertinho de mim, que essa vovó aqui tá com o coração cheio de vontade de conversar. Vocês me encontram hoje aqui na minha varandinha dos fundos, sentadinha na minha banquetinha de madeira, com essa almofada de renda no colo. Tão vendo? Essa almofada aqui, cheia de bilruzinho pendurado, cada um com sua linha, e eu vou cruzando, entrelaçando os fios, e a renda vai nascendo devagarinho, ponto a ponto, igualzinho à paciência que a vida foi me ensinando ao longo de tantos anos. Renda de bilro, meus filhos, coisa antiga, coisa de vó da avó da avó. Aprendi com uma vizinha daqui do bairro, a dona Carmosina, que Deus a tenha em bom lugar, uns 15 anos atrás. Eu já era mulher de idade, já tinha passado por tudo que tinha que passar nessa vida, e a Carmosina me chamou um dia na calçada. "Marilete, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa para ocupar essas mãos e sossegar essa cabeça que não para." E me ensinou. E ela tinha toda a razão do mundo. Quando eu tô aqui fazendo minha renda, o barulho dos bilros batendo um no outro faz um sonzinho que acalma a alma. Tec, tec, tec. Parece música. Música de gente que aprendeu a viver em paz depois de ter vivido no mais escuro dos infernos. Essa varandinha aqui é simples. Tem o banquinho de madeira que eu mesma lixei e pintei de azul clarinho. Tem um vasinho de manjericão pendurado no prego da parede. Tem o varal de arame onde eu ainda estendo uns panos de prato quando o sol tá bom. E tem a vista para o quintal da vizinha, que é cheio de pé de goiaba e de manga. De manhã cedo, antes do sol esquentar demais, vem uma brisa fresca que balança as folhas e traz cheiro de terra molhada, porque a vizinha rega a horta dela cedinho. E eu fico aqui, com os bilros no colo, ouvindo os passarinhos e sentindo o cheiro de manhã. E penso: Marilete, tu conseguiu, tu tá viva, tu tá em paz, tu venceu. Meu nome é Marilete, Marilete Cardoso Brito. Tenho 67 anos de vida e moro aqui em Teresina, capital do Piauí, nessa terra quente que Deus fez e esqueceu de botar ar-condicionado, como eu sempre brinco com a minha filha. Moro no bairro Tancredo Neves, numa casinha de 2 cômodos que eu comprei com o suor das minhas próprias mãos. 30 anos lavando roupa para fora, meus filhos. 30 anos de mão no sabão, no alvejante, na água fria de madrugada que doía nos ossos. 30 anos de trouxas de roupa alheia nas costas, subindo ladeira, descendo ladeira, no sol e na chuva. E cada tijolo dessa casa aqui foi comprado com dinheiro de roupa lavada. Dinheiro limpo, limpinho igual a roupa que eu entregava, engomada, passada, cheirosa, dobradinha. Essa casa é minha, tem porta que eu tranco, e a chave fica comigo, sempre comigo. Embaixo do travesseiro quando eu durmo, dentro do bolso do vestido quando eu tô acordada. A chave não sai de perto de mim por nada desse mundo, porque eu sei o que é viver numa casa onde a porta não tem tranca e qualquer um entra quando quer. Moro sozinha. Tenho uma filha, a Socorro, 43 anos. Mulher forte, bonita, trabalhadora, que mora aqui pertinho, a 2 ruas de distância. E tenho 3 netos que são a luz da minha vida. O Davi, de 12 anos, menino esperto que vive com o nariz enfiado em livro, o Lucas, de 9, arteiro que não para quieto 1 minuto, e a Ana Clara, de 6 aninhos, minha princesinha. Quando eu chamo a Ana Clara de princesinha, meu coração aperta e sorri ao mesmo tempo, porque meu pai me chamava assim. E a diferença é que a Ana Clara vai crescer sendo princesinha a vida inteira, sem ninguém tirar a coroa dela. A Socorro vem todo santo dia tomar café comigo.
Todo dia, sem falta, faça chuva, faça sol, faça o calor infernal de Teresina que derrete até pedra. Ela chega cedinho, antes das 7, traz os meninos quando não tem aula, e a gente senta aqui na varanda ou na cozinha. Toma café com tapioca, com cuscuz, às vezes com um bolo de milho que eu faço no forno, e conversa. Às vezes, conversa sobre as coisas do dia, sobre os meninos, sobre o preço das coisas na feira. Às vezes, fica em silêncio, só ouvindo os passarinhos e o barulho da rua acordando. E esse silêncio bom, silêncio de gente que se ama e não precisa de palavra para provar, é o melhor pedaço do meu dia inteiro. A Socorro sabe que eu não posso ficar sozinha demais. Quando fico sozinha demais, a cabeça volta. Volta para 1976, volta para o escuro. Volta para o cheiro de cachaça e cigarro de palha. E a Socorro não deixa. Ela vem todo dia para me ancorar no presente, para me lembrar que o escuro já passou, que agora é dia, que agora é luz. Ah, e antes de eu continuar minha história, que é longa e pesada, mas que precisa ser contada, deixa eu fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários. Vem cá. De qual cantinho do mundo vocês estão me vendo? De qual cidadezinha? De qual estado? De qual país? E me diz, que hora é aí onde vocês estão? Vocês estão me vendo de manhãzinha com o cafezinho na mão, naquela hora gostosa que o dia está começando? Ou é de tarde, depois do almoço, naquela soneca boa quando a barriga está cheia? Ou já é de noite e vocês estão deitados na cama com o celular na mão? Eu leio todos os comentários, viu? Cada um deles, cada mensagenzinha. E fico com o coração quentinho, apertadinho de emoção, quando vejo gente de tão longe parando um pouquinho do dia corrido para ouvir essa vovó aqui do Piauí. Então me conta, tá bom? Escreve lá, sua cidade e a hora que tá me assistindo. E aproveita e dá um like nesse vídeo, aperta o botãozinho de se inscrever no canal e ativa aquele sininho de notificação, porque essa vovó ainda tem muita história guardada no peito, e eu não quero que vocês percam nenhuma. Vamos criar uma corrente de carinho que atravessa o Brasil inteiro e até o mundo, tá bom? Vamos juntos. Bom, agora que vocês já sabem quem eu sou, onde eu moro e o que eu faço, eu preciso voltar no tempo. Voltar muito tempo. Voltar décadas. Porque para entender a mulher que está aqui hoje, de cabelo curtinho cortado rente à cabeça, mãos calejadas de 30 anos de sabão, fazendo renda de bilro numa varandinha em Teresina, vocês precisam conhecer a história que me trouxe até aqui. E essa história começa com o meu pai. Com o homem mais bom que eu já conheci nesse mundo. E com o dia em que eu perdi ele para sempre. Eu nasci em 1958, numa casinha de taipa no interior de São João do Piauí. Para quem não conhece, São João do Piauí fica no sertão, bem no meio do nada, onde o sol castiga de janeiro a janeiro e a chuva é bênção que Deus manda quando bem entende. Terra seca, vermelha, cheia de mandacaru e chique-chique espetando para o céu, onde o vento quente levanta poeira e a noite é tão escura que parece que o céu inteiro desce e engole a terra. Terra dura, mas terra que faz gente forte. Gente que aprende a sobreviver antes de aprender a ler. Meu pai se chamava Raimundo Cardoso, lavrador de corpo e alma. Homem de roça, de enxada, de mão grossa e coração mais mole que manteiga de garrafa no sol. O Raimundo era magro, moreno queimado do sol que não perdoa, com os ombros largos de tanto carregar saco de feijão e mandioca nas costas. Tinha as mãos grandes, cheias de calo, com a terra do sertão grudada embaixo das unhas que nenhuma lavagem tirava. Acordava todo santo dia às 4 da manhã, antes do galo cantar, quando o céu ainda estava cheio de estrela. Tomava café preto sem açúcar, porque açúcar era luxo, e ia para a roça com a enxada no ombro e a marmita que minha mãe preparava. Voltava só quando o sol estava descendo, sujo de terra da cabeça aos pés, cansado que dava pena de ver, com as costas doendo e as mãos inchadas. Mas quando chegava em casa e me via, ah, meus queridos, quando ele me via, ele abria aquele sorriso.
sorriso de dente faltando, porque dentista no sertão naquela época era coisa de outro planeta, mas sorriso de olho brilhando que iluminava mais que lampião. Me pegava no colo com aquelas mãos cheias de terra e me rodava no ar, me girava 1, 2, 3 vezes, e eu ria, ria com a barriga, ria com a alma. Minha princesinha. Era assim que ele me chamava, toda vez. Minha princesinha. Eu tinha 3 irmãos mais velhos, todos homens. O Expedito era o mais velho, nascido em 1952, menino sério desde criança, de poucas palavras e muita observação, que já ia para a roça com meu pai desde cedo. O Valdemir veio em 1954, mais falante, mais brincalhão, daqueles que sempre tinham uma história para contar e uma risada para soltar. E o Geraldo, de 1956, o mais quieto de todos, que vivia grudado na barra da saia da minha mãe e gostava de ficar sentado na porta olhando o mato. E eu, a caçula, a única mulher, a princesinha do Raimundo. Meu pai protegia todos nós com a vida dele, mas comigo era diferente. Ele sabia, sem ninguém ter ensinado, sem ter lido livro nenhum porque era analfabeto, como quase todo mundo no sertão naquela época, que filha mulher precisava de um cuidado redobrado, de uma atenção especial que ia além de comida e teto. Não deixava eu ir na casa de ninguém sozinha. Não deixava nenhum homem me pegar no colo além dele, fosse vizinho, fosse parente, fosse quem fosse. Não deixava eu dormir fora de casa por nada desse mundo, nem na casa da comadre mais santa da cidade. Menina dorme debaixo do teto do pai, ponto final. Sem discussão. Ele dizia isso com aquela voz grossa, que ao mesmo tempo era doce, voz de homem que não sabe explicar porquê, mas sente que precisa proteger. E eu me sentia a criança mais segura do sertão inteiro. Podia vir seca, podia vir fome, podia vir o que viesse. Enquanto o Raimundo tivesse de pé, nada de ruim me alcançava. Minha mãe se chamava Francisca Cardoso de Oliveira. Mulher magra, de rosto comprido, olhos fundos e boca que quase nunca abria para sorrir. Calada por natureza ou por costume, nunca soube dizer qual. Casou com o Raimundo novinha, como era costume na época, e virou mãe de 4 antes dos 30 anos. Minha mãe era trabalhadora, isso eu não tiro dela. Fazia rapadura em casa para vender na feira do sábado, cuidava de nós 4 sem descanso, lavava roupa no riacho batendo nos pedregulhos, cozinhava no fogão de lenha que enchia a casa de fumaça. Mas a Francisca era uma mulher que a vida tinha endurecido por dentro, como um fruto que seca no pé e por fora parece inteiro, mas por dentro tá oco. Não era de abraço, não era de cafuné, não era de dizer te amo ou minha filha, eu te quero bem. O máximo que eu recebia dela era uma mão no ombro quando eu passava. E olhe lá. O carinho, o colo, a voz doce, o sorriso, o minha princesinha. Tudo isso vinha do meu pai. Sempre do meu pai. Só do meu pai. A nossa casa era de taipa, barro e vara. 2 cômodos, chão de terra batida que minha mãe varria todo dia com vassoura de palha, teto de palha de carnaúba que nos dias de chuva forte pingava em tudo. No quarto dormiam meu pai e minha mãe na rede grande, de algodão cru. E na sala ficavam as 4 redes de nós, penduradas nos ganchos de madeira que meu pai pregou nas paredes. A cozinha era separada, num puxadinho nos fundos, com um fogão de lenha feito de barro e uma mesa de tábua onde a gente comia, cada um com seu prato de alumínio e sua colher. Não tinha garfo, não tinha faca na mesa, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Não tinha banheiro dentro de casa, a gente usava o mato e tomava banho no riacho que passava a uns 500 metros, água cristalina que corria por cima das pedras lisas, fazendo aquele barulhinho gostoso. Era a vida do sertão do Piauí, nos anos 60, meus queridos. Pobre, simples, dura que doía, mas com dignidade. Porque o Raimundo não deixava a dignidade acabar, mesmo quando o feijão acabava antes do mês. De manhã cedo, eu ia para o riacho com as vizinhas buscar água nos potes de barro. Cada uma com seu pote na cabeça, equilibrando com cuidado, descalça no chão quente que já começava a esquentar antes das 7. Voltava devagar para não derramar, com o sol batendo nas costas e os pés fazendo marcas na terra vermelha.
De tarde brincava de roda com as outras crianças, de pega-pega, de amarelinha riscada no chão de terra com um pedaço de carvão, de casinha debaixo do juazeiro grande que ficava na entrada da vila. De noite, quando o sol sumia e o céu virava um tapete de estrelas que só o sertão tem, a gente sentava na frente da casa, no sereno fresco, e meu pai contava história. História de Lampião, de cangaceiro que cortava o sertão montado a cavalo, de assombração que aparecia na estrada quando a lua era cheia, de bicho do mato que falava com gente nas madrugadas. Eu ficava grudada nele, com a cabeça encostada no braço dele, sentindo o cheiro de terra e suor, que era o cheiro mais seguro do mundo para mim. Ouvindo aquela voz grossa que me fazia sentir que nada de ruim ia me acontecer enquanto ele estivesse ali, de pé, firme, guardando a porta. A comida era simples, mas feita com capricho. Feijão com farinha de mandioca, que nunca faltava porque farinha no sertão é que nem ar, tá em todo lugar. Carne de bode quando dava para comprar ou quando algum vizinho matava e dividia. Ovo de galinha com farinha mexida na panela, que minha mãe chamava de farofa de ovo e que para nós era banquete. Rapadura com queijo coalho, que era a sobremesa dos dias bons. Tapioca com manteiga de garrafa que derretia na boca. E nos dias que meu pai trazia peixe do riacho, traíra, cará, às vezes um tucunaré se a sorte tivesse boa, minha mãe fazia um pirão de peixe que era a coisa mais gostosa que eu já comi até hoje. Pode botar o prato mais chique do mundo na minha frente que não ganha daquele pirão da Francisca. E nas noites de São João, meus filhos, as noites de São João no sertão, a gente fazia fogueira no terreiro, assava milho verde na brasa. Meu pai tocava uma sanfoninha velha, toda desafinada, que ele guardava embrulhada num pano, e a gente dançava descalço na terra batida, com as brasas da fogueira iluminando o rosto de todo mundo de vermelho e laranja. Era bonito. Era simples. Era tudo. Foi a fase mais feliz da minha vida. A infância no sertão de São João do Piauí, com meu pai vivo, com o Raimundo guardando a porta da casa como soldado guarda-castelo. Eu era protegida. Eu era amada. Eu era a princesinha. E se o mundo tivesse ficado assim, se a vida tivesse sido justa por um minuto que fosse, se meu pai não tivesse pisado naquele prego maldito, eu teria sido uma mulher completamente diferente. Mas a vida não pede licença. A vida faz o que ela quer e a gente que se agarre. Meu pai morreu em setembro de 1968. Eu tinha 10 anos. Ele pisou num prego enferrujado na roça, coisa boba que hoje se resolve com uma vacina numa farmácia de esquina. Mas naquela época, no interior do Piauí, não tinha posto de saúde por perto. O mais próximo ficava longe demais, e meu pai, que era homem de não se queixar de nada, que trabalhava com febre, com dor, com o que fosse, disse que era besteira, que ia sarar sozinho, que era só um prego. Não sarou. O tétano veio. Primeiro a febre, depois as convulsões. O corpo inteiro travando, os músculos se contraindo que parecia que os ossos iam estalar de tanta pressão. 9 dias de agonia na rede, gemendo, suando, com o rosto desfigurado de dor, o corpo inteiro rígido como tábua. Eu ficava do lado dele todo dia, toda noite, segurando a mão. A mão que me girava no ar agora apertava o algodão da rede com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. No último dia, ele me olhou. Os olhos já estavam quase apagados, vidrados, mas ele juntou o restinho de força que tinha naquele corpo destruído e me olhou. E disse, com a boca travada, a voz saindo espremida entre os dentes que já não abriam: "Cuida da minha menina." Disse para minha mãe, para Francisca. A última coisa que o Raimundo Cardoso falou nesse mundo foi pedir para minha mãe cuidar de mim. A última vontade de um pai moribundo. O último pedido de um homem bom. Ela não cumpriu. E quando ele fechou os olhos, eu soube que o meu mundo tinha acabado. Não o mundo de todo mundo. O meu castelo, o meu soldado, a minha proteção. Tinha ido embora numa rede de algodão, num quarto de taipa, numa cidadezinha do sertão que ninguém conhecia. E eu fiquei ali, segurando a mão de um homem morto,
sem saber que o pior ainda estava por vir. Depois que meu pai morreu, a casa ficou vazia de um jeito que não era só a rede dele desocupada balançando no vento. Era o silêncio. Era a falta da voz grossa chamando meu nome de manhã cedo. Era a falta do sorriso quando ele chegava da roça. Era a falta da mão grande e calejada no meu cabelo antes de eu dormir. Era a falta do cheiro de terra. Era a falta de tudo. Como se alguém tivesse arrancado o teto da casa inteira e agora o sol e a chuva entrassem direto, sem proteção nenhuma, queimando e molhando tudo o que antes era guardado. Minha mãe se fechou ainda mais depois do enterro. A Francisca, que já era calada, virou pedra de rio. Não chorou no enterro do Raimundo. Não chorou depois. Não chorou nunca. Cozinhava, lavava, cuidava da casa com os olhos secos e a boca cerrada como cadeado. Os 4 filhos ali, sem pai, sem dinheiro, a roça precisando de braço forte e os meninos ainda em formação. O Expedito, o mais velho, tinha 16 anos e assumiu a enxada como se tivesse recebido a herança mais pesada do mundo. Trabalhava que nem homem feito, de sol a sol, com os mesmos horários do pai, os mesmos calos, a mesma roupa empoeirada. O Valdemir e o Geraldo ajudavam na roça como podiam. E eu ficava em casa com minha mãe, ajudando na cozinha, lavando roupa, cuidando da casa. A vida ficou mais apertada que nó cego. Sem meu pai, a roça produzia menos. 4 braços de menino não substituem 2 braços de homem feito. Minha mãe reforçava a renda fazendo rapadura para vender na feira de São João do Piauí. Eu ajudava a ralar a cana no engenho de madeira que meu pai tinha feito, a mexer o melado no tacho grande de cobre, suando naquele calor infernal que o fogo do fogão de lenha, mais o sol do sertão, criavam dentro da cozinha. A gente se virava como dava, mas a fome era companheira constante. Tinha noite que a janta era farinha com água e um pingo de sal. E minha mãe, que já era magra, foi ficando mais magra, os ossos da clavícula aparecendo no decote do vestido, os olhos fundos ficando mais fundos, mais opacos, como pedra de rio que secou no verão. 6 meses depois da morte do meu pai, em janeiro de 1969, apareceu um homem na feira, um vaqueiro de fazenda chamado Cícero. Cícero Domingos. Homem grande, alto, de mãos enormes que pareciam pá de pedreiro, bigode grosso amarelado de tanto cigarro de palha e um cheiro que chegava antes dele. Mistura de suor velho e cachaça que impregnava a roupa, a pele, o ar ao redor. Voz grossa que fazia a gente recuar 2 passos involuntariamente. Voz que parecia sair do fundo de um poço. Na cidade, nas fazendas onde trabalhava, era respeitado. Seu Cícero, trabalhador, doma qualquer boi bravo, mão de ferro, homem direito. As pessoas admiravam a força dele, a valentia, a disposição para trabalho pesado. Ninguém via o que tinha por baixo daquela máscara. Ninguém queria ver. Ele comprou rapadura da minha mãe naquele dia de feira. Puxou conversa. Perguntou se era casada. Soube que era viúva. Soube que tinha 4 filhos. Soube que estava sozinha, sem homem em casa, sem dinheiro, sem proteção. E ali, naquele instante, nas entrelinhas daquela conversa inocente sobre rapadura, ele viu a oportunidade. Porque homem como o Cícero não aparece por acaso. Homem como o Cícero fareja vulnerabilidade como cachorro fareja carne. Voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra, sempre com presente. Trazia carne seca embrulhada em papel pardo. Trazia saco de feijão. Trazia farinha. Trazia sal. Coisas que pra gente eram ouro. Minha mãe aceitava tudo, porque a fome de 4 filhos é mais forte que qualquer desconfiança, amolece qualquer resistência, derruba qualquer muro. 4 bocas pedindo comida de manhã, de tarde e de noite fazem uma mãe aceitar ajuda de quem quer que seja. Em março, o Cícero se mudou para nossa casa, sem casamento, sem padre, sem papel, sem cerimônia. Juntou. Chegou com uma mala de roupa velha, um facão de cabo de madeira e uma garrafa de cachaça. Colocou a mala no quarto da minha mãe. O facão no canto da parede, encostado, onde todo mundo via. A cachaça em cima da mesa da cozinha.
A mala sumiu dentro do quarto. O facão ficou à vista como um aviso silencioso. E a cachaça nunca mais saiu de cima daquela mesa. Nunca. Acabava uma garrafa, outra aparecia no lugar, como se brotasse ali. Eu tinha 11 anos quando o Cícero entrou na nossa casa. E eu não gostei dele desde o primeiro segundo. Tinha alguma coisa no olhar daquele homem que me dava arrepio. Um jeito de olhar que era diferente do jeito que olhava para os meus irmãos. Quando ele olhava para os meninos, era olhar de patrão, de dono, de quem manda. Quando olhava para mim, era outra coisa. Uma coisa que eu não sabia dar nome porque era criança. Mas meu corpo sabia. Os pelos do braço arrepiavam. O estômago apertava. E eu queria sair correndo toda vez que ele chegava perto. Os anos foram passando. O Cícero mandava e desmandava na casa como se fosse dono de tudo e de todos. Gritava com meus irmãos, batia na mesa com aquela mão enorme que fazia o prato pular e ninguém ousava contestar. Minha mãe obedecia calada, de cabeça baixa, como se tivesse trocado um marido por um dono. Os meninos obedeciam porque sem o Cícero não tinha carne na mesa. E eu cresci naquela casa com aquele homem, sempre com a sensação de que tinha alguma coisa muito errada no ar, mas sem poder fazer nada, sem ter com quem falar, sem ter palavras para explicar o que eu sentia. Quando eu completei 18 anos, em 1976, minha mãe me chamou na cozinha. Era um dia quente de outubro, o sol castigando lá fora, as cigarras cantando alto. Ela me sentou no banquinho de frente para ela e disse, sem rodeio, sem carinho, sem olhar nos meus olhos, como se estivesse falando sobre o preço da farinha na feira. Marilete, o Cícero quer casar contigo, e eu concordei. Vocês vão se juntar. Eu gelei. O mundo parou. O barulho das cigarras sumiu. O calor sumiu. Tudo sumiu. Senti o chão abrir debaixo dos meus pés como boca de abismo. Mãe, eu não quero esse homem. Por favor. Minha voz saiu fina, tremida, de criança, mesmo eu já tendo 18 anos. Porque diante da minha mãe, eu sempre fui criança, sempre fui pequena, sempre fui impotente. Minha mãe me olhou com aqueles olhos de pedra seca e disse, sem um pingo de emoção na voz, não é o que tu quer, Marilete, é o que precisa. Ele sustenta essa casa. Se tu não ficar com ele, ele vai embora. E a gente morre de fome. Tu quer que teus irmãos morram de fome? Tu quer ver o Valdemir e o Geraldo passando necessidade por tua causa? A culpa. Meus queridos, a arma mais cruel que uma mãe pode usar contra uma filha é a culpa. Porque a culpa não deixa marca no corpo. A culpa não sangra, não incha, não roxa. A culpa entra por dentro, se enrosca no coração como cipó em tronco de árvore e vai apertando, apertando, até que a gente não consegue mais respirar sem sentir que está devendo alguma coisa para o mundo inteiro. Eu olhei para minha mãe. Procurei nos olhos dela alguma coisa. Um pedido de desculpa escondido, uma dúvida, uma sombra de culpa, uma lágrima disfarçada. Qualquer coisa que mostrasse que aquela mulher era minha mãe e não uma desconhecida negociando a vida da filha como quem negocia saco de farinha na feira. Não achei nada. Os olhos da Francisca eram vazios como poço seco de janeiro, ocos como fruta passada, mortos como os olhos do meu pai naquela última tarde. O Cícero estava na sala, esperando. Quando eu saí da cozinha, ele me olhou e sorriu. Mas não era sorriso de alegria, de amor, de ternura. Era sorriso de posse, de quem acaba de receber um objeto que já cobiçava há tempo. E naquele sorriso, eu vi tudo que meu corpo já sabia desde os 11 anos, tudo que o arrepio nos braços já gritava, tudo que o estômago embrulhado já denunciava. Aquele homem me queria de um jeito que não era certo, que não era limpo, que não era humano. E agora, com a bênção da minha própria mãe, com a permissão da mulher que meu pai pediu para me proteger, ele ia ter. A juntação foi na semana seguinte. Sem padre, sem festa, sem aliança, sem flor, sem música, sem nada que lembrasse casamento. Foi só um acordo entre minha mãe e aquele homem. Um aperto de mão, um aceno de cabeça. E eu ali no meio, com 18 anos, sem voz,
sem escolha, sem saída. E naquela primeira noite, quando a casa ficou escura e o silêncio do sertão era cortado só pelos grilos e pelo vento, o Cícero veio até a rede onde eu dormia. A mão grande, grossa, com cheiro de cachaça e cigarro de palha, tapou minha boca, e ele sussurrou com aquela voz de poço fundo: "Se tu abrir a boca, eu acabo com teus irmãos, um por um. Tu quer ver teu irmão morto?" E o que aconteceu naquela noite me partiu por dentro. Partiu alguma coisa que eu não sei dar nome até hoje, mas que nunca mais voltou ao lugar. Uma coisa que doeu mais que qualquer dor que o corpo pode sentir. Porque quando o corpo sofre, a carne sara. Mas quando a alma racha, a rachadura fica para sempre. Fica ali, aberta, exposta, e cada vez que alguém encosta, dói como se fosse a primeira vez. De manhã eu levantei. Fui no riacho. Lavei o corpo na água fria que corria por cima das pedras. A água ia levando o que dava para levar. Mas não levava tudo. Nunca levava tudo. Tem coisa que água nenhuma lava. Voltei para casa. Minha mãe estava na cozinha fazendo café. O Cícero sentado na mesa, tomando café, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, Marilete." A voz normal, o rosto normal, a rotina normal. Como se a noite anterior não existisse, como se o que ele fez fosse invisível à luz do dia. Eu respondi com uma voz que não parecia minha, voz de quem está falando de dentro de um poço: "Bom dia." E tomei café, e a vida seguiu. Porque no sertão a vida segue, meus filhos. A vida segue mesmo quando a gente quer que ela pare. De 1976 a 1982. 6 anos. Dos meus 18 aos meus 24. 6 anos dentro daquele casamento que não era casamento, era jaula. Jaula sem porta, sem janela, sem luz. Não era toda noite. Era quando a cachaça subia mais que o normal. 2, 3 vezes por semana. Sempre de madrugada, quando o mundo dormia e ninguém via, ninguém ouvia, ninguém sabia. Sempre com a mão tapando minha boca para eu não gritar. Sempre com a mesma ameaça: "Eu mato teus irmãos." E eu engolia. Engolia tudo. Engolia a dor, a raiva, o nojo, a vontade de gritar até a garganta rasgar, a vontade de fugir correndo pela estrada de terra até sumir na escuridão, a vontade de morrer para acabar com tudo de uma vez, a vontade de viver para ver o dia seguinte. Tudo misturado num bolo amargo que ficava preso na garganta e não descia nem subia. Só ficava ali, sufocando, apertando, tirando o ar. O Cícero era um homem de 2 caras. Na rua, na feira, na fazenda onde trabalhava, era seu Cícero, homem trabalhador, sustenta a família da viúva do Raimundo, que alma boa. As pessoas admiravam ele. As vizinhas diziam para minha mãe: "Francisca, tu deu sorte de achar um homem desses, viu? Homem que aceita criar 4 filhos que não é dele, hoje em dia é raro." E minha mãe concordava com a cabeça, calada, sem expressão, como boneca de pano. E eu ouvia aquilo, e sentia que o chão ia se abrir debaixo dos meus pés e me engolir, porque o mundo inteiro acreditava na máscara daquele homem, e eu era a única pessoa viva que sabia o que tinha por baixo. A única. E ninguém ia acreditar em mim, porque ele era o homem que sustentava a casa, e eu era só uma mulher. Dentro da casa, o Cícero era dono de tudo e de todos. A palavra dele era lei, sentença sem recurso. Minha mãe obedecia sem questionar, sem reclamar, sem sequer levantar os olhos do chão. Meus irmãos mais novos, o Valdemir e o Geraldo, obedeciam por medo, porque já tinham visto o que a mão do Cícero fazia na mesa e não queriam descobrir o que fazia no rosto. O Expedito, o mais velho, tinha saído de casa quando completou 18 anos, logo depois que o Cícero chegou. Não aguentava aquele homem, não aguentava a presença dele, o cheiro dele, a voz dele. "Eu vou embora antes que eu faça uma besteira com esse homem." Ele me disse uma vez, baixinho no quintal, longe dos ouvidos de todo mundo. E foi. Foi para Floriano, cidade maior, trabalhar de ajudante de pedreiro. E eu fiquei. Porque minha mãe tinha me acorrentado com a culpa. "Se ele for embora, a culpa é tua. Se teus irmãos passarem fome,
é por tua causa. Os anos foram passando e o Cícero foi ficando mais ousado, mais cruel, mais sem medo de consequência. O que no começo era feito em silêncio total, no escuro completo, com pressa, como quem comete um crime e quer acabar logo, foi se transformando em algo mais longo, mais humilhante, mais degradante. Ele não tinha mais pressa, não tinha mais cuidado, não se importava se eu chorava, se eu tremia, se meu corpo se contorcia de dor. Eu era uma coisa que pertencia a ele. Ele dizia isso com todas as letras. Tua mãe te deu para mim, tu é minha. E eu ficava olhando para o teto de palha, contando as varas da estrutura do telhado, uma por uma, enquanto aquilo acontecia. 14 varas. Eu contei 14 varas centenas de vezes. E entre uma vara e outra, eu tentava sair do meu corpo, ir para outro lugar, ser outra pessoa, viver outra vida. Mas o corpo não deixava. O corpo sentia tudo, registrava tudo, guardava tudo. E de manhã, o corpo doía, e eu ia no riacho, e lavava, e voltava, e seguia. Eu não tinha para quem falar. Na cidadezinha de São João do Piauí, no meio do sertão do Piauí, naquela época, mulher não tinha voz. Mulher era sombra de homem. Obedecia o marido. E se o marido fazia alguma coisa de errado, a culpa era da mulher que não soube agradar, que não cumpriu suas obrigações, que provocou. Se eu contasse para a vizinha ia dizer que eu estava inventando moda, que marido tem direito, que eu devia agradecer por ter quem me sustentasse. Se eu fosse no padre, o padre ia dizer que esposa tem obrigação de obedecer o marido e que a submissão é virtude cristã. Se eu fosse na delegacia, que nem existia propriamente na cidade, o delegado ia perguntar: mas ele não é teu marido? Então qual é o problema? Eu fiquei esperando por uma vez. Tinha 20 anos. E por um instante, tive um fio de esperança. Pensei que talvez, se viesse uma criança, o Cícero mudasse. Talvez, vendo um inocente no colo, ele virasse gente. Ilusão de quem está desesperada, que agarra em qualquer coisa, até em nuvem. Quando contei para ele, achando que ele ia ter alguma reação humana, ele me olhou com aqueles olhos de bicho frio e disse: se nascer, eu digo para todo mundo que é filho de outro qualquer. E todo mundo acredita, porque mulher que tu é, ninguém duvida. E dias depois eu perdi, sozinha. No mato atrás da casa, sentada numa pedra, sangrando no silêncio, com 20 anos, sem ninguém para segurar minha mão, sem ninguém para dizer que ia ficar tudo bem. Voltei para casa. Minha mãe viu. Que é isso? Nada, mãe. Vai lavar. Vai lavar. Esconde. Limpa. Finge que não é nada. A vida inteira foi assim. Setembro de 1982. Eu tinha 24 anos. O Expedito, meu irmão mais velho, que tinha saído de casa anos antes para trabalhar em Floriano, veio visitar. Ele tinha 30 anos, corpo forte de pedreiro, mãos grandes e calejadas de tanto misturar massa e carregar saco de cimento. Vinha em casa umas poucas vezes por ano quando dava. Nesse setembro, veio num fim de semana. Chegou na sexta-feira de noite, tarde, quando já estava tudo escuro. Minha mãe armou uma rede para ele na sala, nos ganchos que sobravam na parede. Eu dormia na mesma sala, na minha rede do canto, perto da parede, como sempre dormia. Eu não sabia que o Expedito tinha chegado naquela noite. Achei que ele chegaria só no sábado de manhã. Ninguém me avisou. Ninguém me disse que meu irmão estava ali, a poucos metros de mim, no escuro. De madrugada, o Cícero veio, como sempre vinha, bêbado. O passo arrastado, o cheiro de cachaça e cigarro de palha entrando na sala antes dele. Se esgueirou no escuro como fazia toda vez que era noite de cachaça forte. Foi até minha rede com a certeza de quem já fez aquilo centenas de vezes sem ser interrompido. A mão grande tapou minha boca. O peso dele sobre mim. O cheiro embrulhando meu estômago. Eu fechei os olhos, como sempre fechava. Comecei a contar as varas do telhado na minha cabeça, mesmo sem ver, porque já sabia o número de cor, 14. E então eu ouvi um barulho diferente. Um barulho que eu nunca tinha ouvido naquele contexto, naquele momento, naquela escuridão.
O som de alguém levantando de uma rede. Rápido. O algodão da rede esticando com aquele barulho característico, os pés batendo no chão de terra batida com firmeza. E a voz do expedito. Baixa, fria, cortante como lâmina de facão afiado. Uma voz que eu nunca tinha ouvido no meu irmão em toda a minha vida. Voz de homem que entendeu tudo em 2 segundos. Que olhou para o escuro e viu o que 6 anos de escuridão tinham escondido. Que juntou todas as peças num piscar de olhos. Tira a mão dela. Agora. Silêncio. O mundo inteiro parou. O Cícero parou. A mão dele ainda na minha boca, mas parou. O corpo dele ficou rígido como tábua. Eu senti o coração dele disparar através do peito dele que estava encostado no meu. Moleque, volta pra tua rede, isso não é assunto. Não terminou a frase. O barulho que veio depois eu não vi porque estava escuro completo, mas eu ouvi cada detalhe e senti cada vibração. O corpo do Cícero sendo arrancado de cima de mim com uma força que eu não sabia que existia. Arrancado como se não pesasse nada. O som de carne batendo em carne. Soco, seco, forte, outro, outro. O Cícero caindo no chão de terra com um baque surdo que tremeu o chão da sala. E o expedito em cima dele. Eu ouvi os socos, um atrás do outro, sem parar, sem intervalo, sem falar, sem gritar. Só o som ritmado dos punhos do meu irmão acertando o rosto do homem que me destruía há 6 anos. O Cícero tentou se defender. Ouvi os braços dele se levantando, tentando bloquear, os gemidos de dor, o corpo dele se contorcendo no chão, tentando escapar. Mas o expedito tinha 30 anos e 10 de trabalho pesado de pedreiro no lombo. Os punhos dele eram de pedra, e a raiva dele era de irmão. De irmão que entendeu em 2 segundos 6 anos de horror. Minha mãe acordou com o barulho. Veio correndo para a sala, acendeu o lampião de querosene, e a luz amarela, tremendo, mostrou a cena inteira. O Cícero estendido no chão de terra, boca arrebentada, nariz torto sangrando, olho inchando e roxeando. O expedito de pé, ofegante, o peito subindo e descendo, os punhos vermelhos de sangue alheio, o rosto suado brilhando na luz do lampião. E eu na rede, encolhida como bicho acuado, tremendo como folha de juazeiro no ventania, abraçando o próprio corpo. Expedito, que tá acontecendo? Por que tu bateu no Cícero? E o expedito olhou para minha mãe. Olhou nos olhos dela, firme, sem desviar, e disse devagar, com a voz mais calma e mais perigosa que eu já ouvi. Porque ele estava em cima da Marilete, de madrugada, com a mão na boca dela. E pela cara dela, pela cara de desespero dela, não é a primeira vez. E depois completou, sem tirar os olhos de cima da minha mãe. E a senhora sabe e nunca fez nada. Silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de verdade. A verdade ali, nua, crua, iluminada pelo lampião, no meio da sala de chão de terra. Minha mãe olhou para o Cícero no chão. Olhou para o expedito de pé. Olhou para mim na rede. E eu olhei para ela. Olho no olho. Mãe e filha. Pela primeira vez em 6 anos, eu não desviei o olhar. Sustentei. Aguentei. E o que ela viu no meu olho, seja lá o que foi, fosse dor, fosse acusação, fosse o fantasma do Raimundo cobrando a promessa quebrada, fez ela recuar um passo. Eu esperei. Esperei a frase. O coração batendo tão forte que eu achava que ia furar o peito. A frase que podia ser: minha filha, me perdoa. Ou podia ser: para de inventar. 2 caminhos, 2 frases, 2 mães completamente diferentes. Eu esperei como quem espera a sentença de morte. Ela disse: Expedito, não bate mais nele. Ele sustenta essa casa. Ele sustenta essa casa. A mesma frase. A frase que matou o que restava de mãe dentro da Francisca. O último pedaço de esperança que eu ainda guardava no fundo do peito, embrulhado em pano velho, escondido como relíquia. Morreu ali. Naquele instante.
A carne na mesa valia mais que a carne da filha. O feijão do mês seguinte era mais importante que 6 anos de pesadelo. O expedito olhou para minha mãe por um tempo que pareceu eternidade, sem piscar, sem falar, só olhando. E eu vi nos olhos dele uma coisa que nunca vou esquecer. Vi o exato momento em que ele perdeu o respeito pela nossa mãe. Vi a admiração apagar como vela no vento. Vi a decepção mais profunda que um filho pode sentir. E depois daquele olhar, ele virou para mim e disse com a voz firme como parede de tijolo: Marilete, pega tua roupa. Tu vai comigo para Floriano. Agora. Agora mesmo. Minha mãe abriu a boca. Expedito, a menina não vai para lugar nenhum. Cala a boca, mãe. E minha mãe calou, porque o expedito gritou do jeito que o Raimundo gritava quando a coisa era séria. A voz do nosso pai morto saiu pela boca do nosso irmão vivo. E quando isso aconteceu, quando a voz do Raimundo ecoou naquela sala de taipa, a Francisca se encolheu, porque naquele instante ela ouviu o marido morto cobrando a promessa que ela fez no leito de morte e quebrou em 1000 pedaços. Eu peguei minha roupa. Uma trouxa pequenininha, 2 vestidos surrados, uma sandália de tira arrebentada, uma peça de roupa íntima, tudo o que eu possuía no mundo. 24 anos de vida e tudo cabia numa trouxa que eu segurava debaixo do braço. Coloquei debaixo do braço e respirei fundo. O Cícero estava sentado no chão da sala, sangrando. Não disse uma palavra sequer. Olhou para o expedito com medo. Medo de verdade. Medo nos olhos, no corpo, nas mãos que tremiam tentando estancar o sangue do nariz. Porque pela primeira vez na vida daquele homem, alguém bateu de volta. Alguém olhou para ele no escuro e disse: chega. Alguém se levantou. E ele descobriu que não era tão grande assim. Que quando alguém tem coragem de enfrentar, o monstro encolhe. O monstro fica pequeno. O monstro sangra. Eu passei por ele. Devagar. Olhei para baixo, para o homem que me destruiu por 6 anos. Grande, forte, domava qualquer boi bravo, mas estava no chão, sangrando. Pequeno, menor que qualquer bicho, menor que barata. E eu senti uma coisa estranha no peito. Não era alívio, ainda não. Alívio viria depois. Naquele momento era uma espécie de espanto. Espanto de ver que o monstro era humano, que o monstro sangrava, que o monstro tinha medo, que o monstro podia ser derrotado. Saí pela porta, o expedito atrás de mim, com a mão no meu ombro. Minha mãe ficou na porta da casa. Não disse tchau, não disse fica, não disse me perdoa, não disse nada. Ficou parada ali, com o lampião na mão, a sombra dela se esticando na parede de taipa como um fantasma comprido. E eu pensei, olhando para aquela sombra, é isso que ela é. Sombra de mulher, sombra de mãe, sombra de gente. Não é gente, é sombra. Andamos até a estrada na escuridão. O céu cheio de estrela, a terra vermelha debaixo dos pés descalços, o silêncio do sertão de madrugada cortado pelos grilos cantando e por um cachorro latindo longe num terreiro qualquer. O expedito caminhava na frente com passo firme, e eu ia atrás, agarrada na minha trouxa de roupa, com o coração batendo tão forte que eu achava que o peito ia estourar, as pernas bambas, o corpo inteiro tremendo, mas os pés andando, pra frente, sempre pra frente. Esperamos na beira da estrada até o primeiro caminhão passar. Pau de arara, daqueles com a carroceria aberta e bancos de madeira improvisados. O motorista era conhecido do expedito, deixou a gente subir sem cobrar. Sentamos na carroceria, espremidos entre sacos de feijão, galinhas amarradas e outras pessoas que iam para Floriano naquele amanhecer. O sol começou a nascer. Primeiro uma linha vermelha no horizonte, depois laranja, depois amarelo forte. O vento quente do sertão no meu rosto, secando as lágrimas que eu nem percebi que estavam descendo. A estrada de terra vermelha levantando uma nuvem de poeira que grudava na pele, no cabelo, nos olhos, na roupa. Eu olhei para trás uma vez, só uma. Vi a casinha de taipa ficando pequena na distância. A casinha onde eu nasci, onde meu pai morreu na rede,
onde o Cícero me destruiu por 6 anos, onde minha mãe me vendeu por carne seca e feijão. Ficando pequena, sumindo na poeira vermelha do sertão. E eu senti uma coisa que não sei nomear até hoje. Não era alívio, não era tristeza, não era raiva. Era uma espécie de vazio imenso que ao mesmo tempo era liberdade. Como se tivessem arrancado um pedaço de mim junto com aquela casa, mas no lugar tivesse entrado ar. Ar fresco, ar limpo. Ar de quem respira de verdade pela primeira vez depois de 6 anos de sufoco. Virei para frente, pro vento, pra estrada, pra Floriano, pro que viesse. Fosse o que fosse, era melhor que o que ficou para trás. O Expedito morava num quartinho alugado em Floriano, cidade às margens do rio Parnaíba. Um cômodo pequeno com banheiro de porta improvisada. Chão de cimento queimado, teto de telha de barro, uma rede pendurada e um fogãozinho de 2 bocas encostado na parede. Não era nada que o mundo achasse bonito, mas era tudo que eu precisava. Porque tinha porta. Porta com tranca. Tranca com chave. E à noite ninguém vinha. Ninguém entrava. Ninguém tapava minha boca. Eu dormia e acordava só com o barulho do galo cantando do lado de fora. E aquele galo cantando era o som mais lindo do mundo, porque significava que a noite tinha passado e eu estava inteira. O Expedito me deu a rede e dormiu no chão de cimento com um pedaço de papelão por baixo e uma coberta fina por cima. Não reclamou. Não bufou. Não fez cara de quem está fazendo sacrifício. Simplesmente me deu a rede, pegou o papelão e disse: "Dorme, Marilete. Pode dormir." E eu dormi. A primeira noite em 6 anos que eu dormi de verdade. Dormi que nem pedra. Sem sonho, sem pesadelo, sem mão na boca, sem cheiro de cachaça, sem medo, só o escuro limpo e o silêncio bom. Em 2 semanas, ele arrumou emprego para mim. Auxiliar de cozinha numa pensão perto da rodoviária de Floriano. Dona Lucimar, a dona da pensão, era mulher dura por fora, voz grossa, mão pesada na colher de pau, mas boa por dentro, daquele tipo de bondade que não faz alarde, que não quer aplausos, que simplesmente existe. Pagava pouco, mas dava almoço e janta. E não perguntava. Nunca perguntou por que uma moça de 24 anos tinha olheira roxa, tinha as mãos tremendo quando alguém falava mais alto, tinha o hábito de se encolher quando um homem passava perto demais. A Lucimar via. Eu sei que via, mas não perguntava. E às vezes não perguntar é a forma mais gentil de cuidar. Eu trabalhei naquela pensão dos 24 aos 28 anos. Aprendi a cozinhar de verdade. Arroz soltinho, feijão temperado com cominho e coentro, carne de sol com macaxeira, baião de 2 com nata, paçoca de carne seca pilada no pilão, bolo de milho verde, caldo de mocotó para as manhãs de ressaca dos caminhoneiros que paravam ali na rodoviária. Aprendi a comer sem medo, a dormir sem medo, a existir sem medo. Devagarinho. Como o bicho que sai da toca depois de anos e cheira o ar antes de dar o primeiro passo, desconfiado, o corpo tenso, as orelhas levantadas, pronto para correr de volta ao menor sinal de perigo. O corpo vai desaprendendo o medo aos poucos, mas não desaprende todo. Nunca desaprende todo. Até hoje, se alguém bate a mão na mesa com força, eu dou um pulo. Meu corpo lembra do que a cabeça tenta esquecer. O Expedito cuidou de mim como meu pai teria cuidado se estivesse vivo. Me levava no trabalho de manhã cedo. Me buscava de noite. Me dava dinheiro quando o meu não dava pro mês. Não perguntava sobre o que aconteceu em São João do Piauí. Sabia que eu não estava pronta para falar. E homem sábio é assim. Não força. Espera. Fica por perto, firme, presente. Como uma parede que a gente encosta quando as pernas já não aguentam mais o peso do corpo. Uma noite, uns 3 meses depois de chegar em Floriano, eu estava na rede depois do jantar e comecei a chorar. Do nada, sem aviso, sem motivo aparente. O corpo simplesmente abriu a torneira que 6 anos de pressão tinham enferrujado. E saiu tudo de uma vez. Choro de menina que perdeu o pai. Choro de mulher que foi vendida pela mãe. Choro de corpo que foi usado como coisa.
Choro de alma que ficou 6 anos contando 14 varas no teto. Tudo junto, tudo misturado, saindo pelos olhos como represa que arrebentou. O expedito estava deitado no chão, como sempre. Ouviu, levantou, veio do lado da rede. Não disse nada, não perguntou: o que foi? Não disse: para de chorar. Não disse: vai ficar tudo bem. Só colocou a mão na minha cabeça. A mão grande de pedreiro, calejada, quente, cheirando a cimento e sabão. Na minha cabeça. Igualzinho nosso pai fazia quando eu era criança e acordava assustada de noite. A mesma mão, a mesma posição, o mesmo gesto. O Raimundo ali, vivo no gesto do expedito. Eu chorei a noite inteira. Ele ficou ali, com a mão na minha cabeça. A noite inteira, sem dormir, sem reclamar, sem tirar a mão, até o galo cantar. De manhã eu levantei, lavei o rosto, sequei os olhos, fui trabalhar, com os olhos inchados como 2 tomates maduros, mas com o peito mais leve. Porque 6 anos de lágrima presa pesam mais que qualquer saco de cimento do mundo, e naquela noite eu tirei uma parte. Não tudo, mas uma parte. E cada parte que sai, o peito alivia um pouquinho, e com o tempo, devagar, a gente vai conseguindo respirar de novo. Fiquei em Floriano até os 32 anos, trabalhando, economizando, aprendendo a viver de novo. Depois vim para Teresina, a capital. Cidade grande, mais trabalho, mais oportunidade, mais gente, mais barulho, mais vida. Virei lavadeira. Lavava roupa para fora. 15, 20 trouxas de roupa por semana. Mão no sabão, no alvejante, na água que de madrugada era gelada e doía nos ossos, nos dedos, nas juntas. As mãos foram ficando grossas com o tempo, rachadas nos cantos, com os dedos duros que às vezes não fechavam direito de manhã. Mas eram minhas, meus queridos. Eram minhas mãos. Faziam o meu dinheiro. O meu, de ninguém mais. E ninguém tocava nelas sem minha vontade. Ninguém punha a mão em mim sem eu querer. Nunca mais. Tive minha filha Socorro em 1986. O pai dela é um homem chamado Bento, pedreiro que eu conheci aqui em Teresina, na época em que eu lavava roupa para os vizinhos de um bairro novo que estava sendo construído. Fiquei com o Bento 3 anos. Homem bom, quieto, trabalhador, desses que chegava em casa com o cimento grudado no cabelo e tomava banho cantando música de Roberto Carlos. Nunca levantou a mão para mim. Nunca gritou. Nunca me olhou de um jeito que me desse arrepio. Era bom, era decente, mas eu não conseguia ficar com ele de noite. Quando a gente deitava na cama e a luz apagava, meu corpo entrava em alerta. O coração disparava, os músculos ficavam tensos, os ouvidos afinavam, procurando barulho, procurando perigo. E quando o Bento se mexia dormindo, movimento normal de qualquer pessoa que dorme, se virando para o outro lado, esticando o braço, eu acordava em pânico total. Gritava, o corpo inteiro tremia, suava frio. E por alguns segundos terríveis, eu não sabia onde estava. Não sabia quem era o homem do meu lado. Não sabia se era Teresina ou São João do Piauí. Se era 1986 ou 1976. Achava que era o Cícero. A mão na boca, o cheiro de cachaça, o peso do corpo dele. Gritava, não, não. Solta! O Bento acordava assustado, acendia a luz, me segurava pelos ombros com delicadeza. Marilete, sou eu, é o Bento, olha para mim. Eu olhava. Via os olhos dele. Olhos bons. Olhos limpos. Não era o Cícero, era o Bento. Mas meu corpo não sabia. Meu corpo tinha memória própria. E todo homem no escuro, para mim, era o Cícero. Todo homem no escuro sempre seria o Cícero. O Bento foi embora em 89. Sem briga, sem gritaria, sem portada. Cansou. Eu entendo. Eu não guardo raiva dele, nem mágoa. Não é fácil dividir a cama com alguém que grita toda noite por causa de um fantasma que o outro não vê, não ouve e não entende. Ele tentou. Eu reconheço. Mas tinha coisa quebrada dentro de mim que ele não sabia consertar. Que talvez ninguém saiba consertar direito, que talvez não precise consertar,
só aprender a conviver. Criei a Socorro sozinha, lavando roupa alheia. 30 anos de trouxas nas costas. 30 anos de sabão, alvejante, anil, amido, ferro de engomar. 30 anos de mão rachada e lombo doído. E cada centavo que sobrava ia para uma latinha guardada debaixo da cama, para um dia comprar meu pedaço de chão. E comprei. A casinha no Tancredo Neves. 2 cômodos, pequena, simples, humilde, mas minha, com escritura no meu nome, com porta que eu tranco. E a chave fica comigo, sempre comigo. A Socorro cresceu protegida como eu nunca fui. Nenhum homem dormiu na minha casa enquanto ela estava crescendo. Nenhum. Eu não ia cometer o erro da minha mãe. Eu não ia trazer homem nenhum para perto da minha filha. Quando a Socorro me perguntava, porque criança pergunta, mãe, por que eu não tenho pai? Eu dizia, porque eu sou teu pai e tua mãe, minha filha, tu tem o dobro. Ela sorria, aceitava, e cresceu forte, saudável, confiante, sem medo de homem, sem medo do escuro, sem medo de viver. Namora normal, casou normal. Tem 3 filhos com o mesmo marido, homem bom, trabalhador, presente, que troca fralda e faz mamadeira sem reclamar. A Socorro não tem medo do escuro, não acorda gritando, não olha para trás quando ouve passo de homem. O ciclo parou. Parou nela. E eu fiz questão que parasse. Eu nunca contei para Socorro o que aconteceu em São João do Piauí. Não porque tenho vergonha, embora tenha, mas porque a Socorro cresceu sem carregar essa dor. Cresceu leve, cresceu inteira, e eu quero que continue assim. Ela não precisa saber dos detalhes. Sabe que eu tive uma vida difícil, sabe que o tio Expedito me ajudou, sabe que eu saí do sertão, mas os detalhes ficam comigo. São meus. E eu escolho o que faço com eles. E hoje eu escolho contar para vocês, porque vocês não são meus filhos, são meus companheiros de jornada. E companheiro de jornada precisa ouvir a verdade para poder ajudar quem está no caminho ainda. A terapia eu comecei tarde, mas comecei. Em 2010, pelo Centro de Saúde aqui de Teresina. De graça, pelo serviço público. A psicóloga era uma moça novinha, de óculos redondo e voz mansa, que me olhava com uma atenção que eu não estava acostumada. Me ajudou a botar nome nas coisas que eu não sabia nomear. A raiva, a culpa, o luto, o trauma. Me ajudou a entender que a raiva que eu sentia da minha mãe era maior que o nojo que eu sentia do Cícero. Porque o Cícero era monstro. Monstro faz o que monstro faz. Não se espera bondade de monstro. Mas minha mãe era minha mãe. E mãe não entrega filha. Mãe não diz, ele sustenta essa casa quando a filha está pedindo socorro com os olhos. Mãe não vira as costas. Mãe não vende. A psicóloga me disse uma coisa que eu guardo até hoje. Marilete, você não precisa perdoar para se curar. Perdão não é obrigação. Perdão não é remédio. Você pode entender sem perdoar. E eu entendo. Eu entendo que minha mãe era mulher do sertão, analfabeta, viúva com 4 filhos, sem dinheiro, sem estudo, sem família por perto, sem opção visível, criada num mundo onde homem mandava e mulher obedecia sem questionar. Eu entendo o contexto, eu entendo a miséria, eu entendo o desespero, mas entender não é perdoar. E eu não perdoei, e tudo bem. Eu não preciso perdoar para ser feliz, e sou feliz. Minha mãe morreu em 97. Derrame. Morreu em São João do Piauí, na mesma casinha de taipa. Eu não fui no enterro. Não mandei flor. Não rezei. A Socorro tinha 15 anos quando me perguntou: Mãe, por que a senhora não foi no enterro da vovó? Eu disse: Porque eu e ela temos uma conta que não fecha, minha filha. E morta ou viva, a conta continua aberta. A Socorro não entendeu. E tudo bem. Ela não precisa entender. Ela só precisa viver. E vive. O Cícero morreu em 2003, cirrose. Bebeu até o fígado desistir. Quando me deram a notícia, eu não senti nada. Nem alívio, nem raiva, nem alegria, nem tristeza. Nada. Um vazio branco. E eu acho que esse nada é a maior prova de que ele já tinha morrido dentro de mim, muito antes de morrer no corpo.
Ele morreu para mim naquela madrugada em que o expedito levantou da rede. Ali ele deixou de existir no meu mundo. O resto foi só o corpo do mundo acompanhando o que já tinha acontecido dentro de mim. O expedito, meu irmão, meu salvador, morreu em 2019. Câncer de pulmão. Fumou a vida inteira desde menino, cigarro de palha que virou cigarro industrializado que virou 3 maços por dia. Morreu em Floriano, na mesma cidade onde me levou naquela madrugada, na mesma cidade onde me deu a rede e dormiu no chão por mim. Eu fui no hospital. Segurei a mão dele. A mesma mão que bateu no Cícero até ele sangrar. A mesma mão que ficou na minha cabeça a noite inteira enquanto eu chorava. A mão que me tirou do inferno. Segurei apertado. Não queria largar. Nunca queria largar. Eu disse para ele com a voz embargada, segurando as lágrimas que insistiam em cair: Expedito, tu me salvou a vida. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, os mesmos olhos do nosso pai, e disse, com a voz fraquinha que o pulmão já quase não sustentava: Eu só fiz o que o pai mandou, Marilete. Ele disse: Cuida da minha menina. Eu cuidei. Morreu 3 dias depois. E eu chorei como chorei quando meu pai morreu. Chorei do mesmo tamanho, da mesma profundidade, do mesmo lugar lá dentro. Porque o expedito era meu pai. A versão do Raimundo que ficou nesse mundo para cumprir a promessa. O pedaço do meu pai que não morreu naquela rede em 68. O pedaço que se levantou de outra rede em 82 e mudou tudo. Eu tenho 67 anos. Acordo às 5 da manhã todo dia. Hábito de lavadeira que entranhou no corpo e não sai mais, nem com aposentadoria, nem com despertador desligado. Faço meu café no coador de pano, daquele jeito antigo que minha avó fazia, bem forte, pretinho, sem açúcar. Abro a janela da cozinha. O sol de Teresina entra quente e dourado. Mesmo às 6 da manhã já tá quente. E eu gosto. Porque o calor de Teresina me lembra que eu tô viva, que eu saí de São João do Piauí, que eu saí do escuro, que as noites acabam, que o sol volta. E se vocês me perguntarem como eu sobrevivi, eu digo a verdade sem rodeio: eu não sobrevivi sozinha. Eu sobrevivi porque meu irmão levantou da rede. Em 6 anos de sofrimento, em centenas de noites, em milhares de horas de escuridão, ninguém levantou. Minha mãe não levantou. Meus outros irmãos não sabiam. Vizinho não desconfiou. Padre não percebeu. Professor não perguntou. Delegado não existia. Ninguém. Nenhuma alma viva naquele sertão se levantou por mim. Mas o expedito levantou uma noite. Uma só. Uma única noite. E mudou tudo. Mudou a minha vida inteira. Mudou a vida da minha filha. Mudou a vida dos meus 3 netos. Uma pessoa, uma noite, uma decisão. E é por isso que eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo agora. E eu peço que prestem atenção, porque isso é mais importante que qualquer história que eu possa contar. Quando alguém disser que não adianta se meter na vida dos outros, que problema de família é de família, que não é da conta de ninguém, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, lembrem do expedito. Lembrem do barulho da rede. Lembrem do pé descalço batendo no chão de terra no escuro. Lembrem da voz dele cortando a madrugada. Tira a mão dela. Agora. Porque tem alguém agora, nesse exato minuto, enquanto vocês assistem esse vídeo, que está numa rede, num quarto, numa casa, num casamento, num canto escuro, esperando que alguém tenha coragem de dizer chega. Esperando que alguém se levante. Sejam esse alguém. Se vocês virem alguma coisa estranha, se vocês perceberem que tem algo errado, se o olhar de uma mulher não combinar com o sorriso que ela está forçando, se um vizinho gritar demais e a vizinha ficar calada demais, não finjam que não viram. Não mudem de calçada. Não abaixem o olhar. Porque os olhos pedem socorro quando a boca não pode. Os meus pediram durante 6 anos inteiros e ninguém leu. Até que o expedito leu em 2 segundos, no escuro, sem luz, sem explicação. Ele leu porque se importava. E quem se importa de verdade, enxerga no escuro. Eu transformei minha dor em voz. Cada vez que eu conto o que vivi,
Eu tô dizendo para alguma mulher lá fora. Você não precisa contar as varas do telhado sozinha. Você não precisa lavar a dor no riacho de madrugada. Você não precisa engolir com café o que deveria ser gritado para o mundo inteiro ouvir. Você não precisa aceitar que alguém diga que é normal, que é assim mesmo, que mulher tem que aguentar. Não é normal. Nunca foi normal. Nunca vai ser. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer língua, existe uma pessoa que precisa que alguém se levante por ela. Busque informações sobre proteção na sua região. Em cada canto desse planeta, existem organizações, autoridades, pessoas dispostas a ajudar. A dignidade e o respeito são direitos de todo ser humano, não importa onde você nasceu, que língua você fala, que religião você segue. Não aceite que ninguém diga que você merece sofrer. Você não merece. Ninguém merece. E agora, meu pedido final do fundo do meu coração velho e cheio de cicatrizes. Se essa história tocou vocês, se vocês entenderam o que essa vovó quis dizer com cada palavra, eu peço de coração, se inscreve nesse canal e ativa aquele sininho de notificação, porque cada história que eu conto aqui é uma mão estendida para alguém que está precisando. Quanto mais gente ouvir, mais longe essa mão alcança. Dá um like nesse vídeo, porque cada like faz esse vídeo chegar mais longe. Alcançar aquela mulher que está num canto escuro, achando que ninguém se importa. E nos comentários, eu peço que vocês escrevam uma palavra só. Uma palavra de quem ficou até o fim e entendeu a mensagem dessa vovó. Levantar. Só isso. Levantar. Para a gente criar uma corrente. Para cada pessoa que ler essa palavra no comentário, lembrar que sempre, sempre, sempre tem alguém que pode se levantar por outra pessoa. Faz isso agora. Não espera nem mais um minuto. Escreve. Levantar. Eu conto minha história não para vocês sentirem pena de mim. Pena não cura nada, não salva ninguém, não muda o mundo. Eu conto para abrir olhos. Para furar o silêncio que protege quem faz o mal. Para mostrar que o silêncio é cúmplice, que calar é concordar, que virar a cara é escolher o lado do agressor. Minha dor virou minha missão nessa vida, fazer barulho. Fazer o barulho que eu não pude fazer durante 6 anos com a mão na minha boca. Agora a mão saiu. E eu falo, e vou falar até o último dia, porque se uma pessoa, uma única pessoa no mundo, ouvir essa história e levantar por alguém, já valeu cada lágrima que eu derramei contando isso aqui. E de noite, quando eu deito na minha rede aqui em Teresina, nessa casinha de 2 cômodos que eu comprei com 30 anos de roupa lavada, eu fecho os olhos e ouço. Ouço o barulho da rede do expedito naquela madrugada de setembro. O algodão esticando, o pé descalço batendo no chão de terra. A voz dele, tira a mão dela. E eu durmo. Durmo em paz. Porque aquele som, o som de alguém se levantando por mim quando ninguém mais se levantou, é o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Mais bonito que grilo cantando no sereno. Mais bonito que chuva caindo no telhado de barro. Mais bonito que sanfona desafinada na noite de São João. Mais bonito que qualquer coisa nesse mundo. O som de alguém que se importa. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Cuidem uns dos outros. Levantem por quem não consegue levantar sozinho. E que Deus abençoe cada pessoa que parou o dia para me ouvir. Dessa vovó daqui de Teresina, com todo o amor que cabe no peito.